O quadrilátero QUIZ está refletido sobre a reta y igual a x menos 1, que está desenhada abaixo. Desenhe a imagem desta reflexão usando o gráfico interativo. Bem, a reta y igual a x menos 1 é exatamente essa que aparece em roxo aqui. Você pode comprovar porque o menos 1 que temos aqui justamente é o menos 1 que nós vemos aqui. Isso confirma, porque quando x é zero, o y é menos 1. Está correto. O 1 que tem aqui multiplicando o x se confirma na reta, porque a cada vez que avançamos uma unidade no x, avançamos também uma unidade no y. Portanto, a reta roxa é essa y igual a x menos 1. Nós queremos fazer a reflexão deste polígono. Nós poderíamos fazer por estimativa. Algumas situações são bem fáceis, por exemplo, o ponto I refletido, que está sobre a reta, o eixo de simetria refletido sobre ele mesmo. O ponto U está a uma certa distância aqui, mais ou menos, talvez ele estivesse aqui, algo assim. O ponto Z, se eu fosse imaginar perpendicularmente aqui uma certa distância, ele estaria talvez aqui. O ponto Q mais próximo, algo assim. E nós poderíamos ir fechando depois o ponto U, nós poderíamos colocá-lo mais a reflexão dele, e assim nós poderíamos encerrar a reflexão, por isso fazendo uma estimativa das distâncias dos pontos aqui neste desenho com essa ferramenta. Mas a ideia não é essa, a ideia é fazer algo preciso e objetivo, por isso eu vou agora copiar esta imagem para o meu rascunho e trabalhar com ela. O que nós queremos aqui é obter pontos simétricos ao Q, ao U, ao Z e ao I em relação a esta reta, cuja equação é y igual a x menos 1. Observe que o coeficiente angular, a inclinação dessa reta, é 1. Isso vai ter uma importância, por quê? Quando eu for procurar o simétrico do ponto Q, o que eu, na verdade, estou procurando? Eu estou procurando achar aqui, na direção perpendicular à reta que já era dada em roxo, achar esta distância e repetir esta distância para cá e achar o ponto simétrico do ponto Q. O coeficiente angular desta reta roxa sendo 1, significa que a reta que passa perpendicularmente a ela tem coeficiente angular menos 1. Por quê? O coeficiente angular de duas retas perpendiculares são 1, o inverso do oposto do outro. O inverso do oposto do outro. O inverso de 1 que eu tinha aqui é 1 e o oposto, então, é menos 1. Voltando para cá, eu já sei que, se nesta reta roxa, cada vez que eu avanço uma unidade no x, eu avanço uma unidade no y, ou seja, a mesma quantidade que eu avanço no x, por exemplo, 3 unidades no x, eu avanço 3 unidades no y também, porque o coeficiente angular é 1. Com o coeficiente angular menos 1 desta reta, eu tenho algo análogo, mas cada vez que eu avanço uma unidade no x, eu diminuo uma unidade no y. Isso é importante agora pelo seguinte: do ponto Q para me deslocar até este ponto, no x eu me desloco duas unidades. Então, no y eu desloco 2 unidades para baixo. E o que acontece é que, já que isto é um eixo de simetria, a reta roxa é um eixo de simetria, isso tem que se repetir para obter o ponto simétrico, ou seja, eu vou me deslocar outras 2 unidades no x para a direita e no y para baixo, e aqui eu tenho o ponto simétrico do ponto Q, que eu vou chamar de Q', que é o ponto menos 2 para x, menos 7 para y. Eu vou anotar aqui, Q', menos 2, menos 7. Vamos agora olhar para o ponto Z, indo aqui na direção perpendicular até encontrar a reta que representa o eixo de simetria. Eu me desloco no x 1, 2, 3 unidades e para baixo no y 1, 2, 3 unidades, o que deve se repetir. Então, 1, 2, 3 unidades para a direita no x significa 1, 2, 3 unidades para baixo no y. Este vai ser, então, o ponto que eu vou chamar de Z'. Para o ponto U, ligando perpendicularmente ao eixo de simetria, eu tenho esta situação. Agora, vamos analisar. Na direção do eixo x, na direção horizontal, eu me desloco 1, 2, 3, 4 unidades e meia. Olha só onde eu estou aqui, 4 unidades e meia no x.
E no y, para alcançar aqui, eu me desloco, bem, eu estou aqui na altura da ordenada 4, então são também 4 unidades e meia. Então, a partir daqui, eu tenho que me deslocar 4,5 à direita para o x, então metade aqui, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 aqui, e daqui 4,5 para baixo. Então, metade eu chego aqui, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Este é o local do ponto U'. Finalmente, o ponto I está sobre o eixo de simetria, então a imagem simétrica dele vai ser ele mesmo. O ponto I coincide com o ponto I'. Agora, finalmente, se eu unir o Q' com o U', com o I', com o Z' e, novamente, com o Q', eu tenho uma imagem refletida naquele eixo de simetria em relação à figura original. Vamos colocar essas informações lá na plataforma e ver se estamos corretos. O Q' é menos 2, menos 7. Vamos marcar, então, Q', menos 2, menos 7. Dou um clique aqui. O U' é 5 menos 5, vamos colocar lá. 5 menos 5, estamos aqui. O I' permanece no mesmo lugar do I. Então, eu vou clicar aqui. Finalmente, o Z', as coordenadas do Z' são 3 para o x e para o y, menos 4. Aqui temos 3 para o x e para o y, menos 4. E, novamente, eu clico aqui e fechamos a figura. Vamos ver se a resposta está correta. Muito bem. Continue estudando. Até o próximo vídeo.